Eu sei que toda reunião tem aquele problema para conseguir um coffee break de qualidade. Sou a Aline Valverde, da Padaria Sabor do Pão, e vim trazer a solução para você. Somos uma padaria com mais de 16 anos de experiência e temos um setor exclusivo para coffee break corporativo. Totalmente estruturado para atender eventos com praticidade, muito capricho e padrão profissional. Desde encontros reservados até evento com maior número de convidados. E trabalhamos com duas opções, somente os produtos ou serviço completo, com montagem, decoração e atendimento. Além disso, fazemos produtos sazonais personalizados, que servem para os seus colaboradores ou para os seus clientes, como kits, lembrancinhas, panetones e tudo com a sua logomarca. Se precisar de um coffee break bem feito, de qualidade, nos mande uma mensagem. Há mais de 20 anos realizando sonhos. Cheguei dentro do meu sonho. Hoje eu estou dentro do meu sonho para continuar realizando o seu sonho. Você que busca carro, tanto vender, trocar ou até consignar. Aqui na Pratacar não é apenas um negócio. Aqui nós unimos um propósito. É que eu costumo falar, a Pratacar não é somente uma loja de carro. Loja de carro é o segundo plano. O mais importante é um bom café, um bom papo e boas amizades. É isso mesmo. Pratacar é muito mais do que ver cifrão, ver o cliente como apenas um cliente. Aqui nós enxergamos um ideal, um propósito. Se você está na procura de um carro, não tem como você ficar de fora dessa. Você tem que passar na Pratacar e experimentar tudo isso que eu estou falando. Deixa a Pratacar ser uma ponte entre você e o seu sonho. Quer carro bom? Quer carro de qualidade? Pratacar. Aqui é o seu lugar. Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael Oliveira, advogado, vocês estão no podcast Juris Negócios e hoje eu recebo aqui para bater um papo comigo Thaís Fonseca. Tudo bem, Thaís? Tudo bom, Rafa? Tudo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço. Para quem ainda não está associando o nome à pessoa, Thaís Fonseca é a CEO da rede de hortifrutis em família, correto? Isso mesmo. Muito obrigado pelo seu aceite, muito obrigado pela sua presença e eu trago pessoas aqui para conversar a respeito de empreendedorismo, a respeito de possibilidades de como empreender, como ganhar a vida e eu vejo você e o seu esposo muito ativos nas redes sociais e tudo mais e eu queria muito conhecer um pouco da história de vocês. Obrigado, viu? Imagina, Rafa, eu que agradeço, eu falei para você, né, é uma honra. A gente ficou muito feliz, né, quando a gente é reconhecido, que as pessoas nos enxergam assim, né? Porque às vezes a gente tá no dia a dia ali, a gente não sabe que a gente está impactando outras vidas, né? E mostrando o nosso dia a dia. Então, isso é muito legal. Eu fico muito feliz e honrada, que eu sei que muitas pessoas já passaram aqui por essa mesa, pessoas especiais, né?
E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje. Eu tenho tido um prazer de convidar muita gente aqui para conversar em que eu sou cliente de verdade. E eu sou cliente de vocês. Sim. Sou cliente do Hortifruti. Vou lá levar minhas Coca-Colas retornáveis lá sempre para pegar. E o frango que vocês vendem aos domingos também, Sim. a família adora. Então, para mim é uma honra conhecer você. Ter você aqui, eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história. Sim, vamos lá, vou contar. Então, vamos lá. Antes de começar aqui, a gente estava conversando um pouquinho a respeito do seu início, da trajetória e tal. Então, eu queria entender um pouquinho mais de onde você é, o que você estudou e as suas experiências profissionais até chegar no Hortifruti. Sim, vamos lá. Bom, eu nasci no parque, né? Minha mãe me criou ali. Minha mãe trabalhava com transporte escolar, como eu comentei com você. Então, eu sempre vi minha mãe e meu pai, assim, empreendendo. E depois que eu terminei o ensino médio, eu já sabia o que eu queria fazer, porque meu sonho era trabalhar em banco. Meu sonho era trabalhar em banco. Então, eu fiz faculdade de administração, fiz 2 anos de estágio na Pirelli, e eu achei que eu ia ficar ali dentro. Mas, conforme foi passando os dias ali, eu fui vendo que o CLT não era pra mim. Eu me sentia meio presa, assim, né? E aí, a minha chefe até falava, Thaís, não adianta, você parece um passarinho que fica preso na gaiola. Quando dá 3 horas, na hora de você ir embora, parece que você tá presa, você vai embora, assim, feliz. Então, acho que isso não é pra você. E eu falava, meu Deus, mas meu sonho é empreender, meu sonho é ser CLT, né? Trabalhar, bater ponto, trabalhar em banco. E aí, com 2 anos, eu fiz o estágio. E aí, eu tinha a oportunidade de ficar efetivada, mas eu também achei melhor sair, vendo todo o meu perfil, que não era aquele que eu imaginava. Eu achei melhor trabalhar com transporte escolar, que era seguir o legado da minha mãe. E aí, eu comprei uma van escolar. E aí, eu comecei a pagar a van e ir trabalhando com a minha mãe. E eu era monitora. Sempre ali na região do Parque São Sempre ali Vicente. no Parque São Vicente, Minha mãe sempre trabalhou ali. Trabalhava nas escolas públicas ali do parque mesmo. E aí eu tirei a carta D de motorista e fui fazendo tudo para trabalhar de transporte escolar. Na faculdade eu conheci o Felipe. E aí ele era CLT também, trabalhava em empresa, tudo. E aí só que o Felipe é engenheiro ambiental, nada a ver com o meu administração, ainda faz sentido, né? Eu ajudo a administrar tudo, mas ele fez engenharia ambiental. E aí nós começamos a namorar, tudo. E aí surgiu a oportunidade, porque eu pensava assim, eu trabalho com a minha mãe. Ele trabalha CLT, né, todos os dias da semana. Só que com a renda que ele tinha, eu pensava assim, a gente não vai conseguir casar. Não vai dar certo, né? As contas vão ficar bem justinho, tudo. Como que a gente vai fazer? Então, vamos tentar arrumar uma terceira renda. E aí foi quando... Sabe aqueles terrenos da Eletropaulo que tem lá no parque? Sim. O meu pai tem um pedaço da rede bem grande. E aí ele falou assim pra mim, meu pai já trabalhou, meu pai plantava nesses terrenos da Eletropaulo, né? Então ele tinha horta. E aí eu falei pro Felipe assim, vamos fazer o seguinte, vamos vender de sábado e domingo, a gente vende verdura. Então vamos abrir a porta, né? O portão da horta, a gente começa a vender verdura ali de sábado e domingo. Ele falou, então tá bom. Então, de segunda a sexta a gente trabalhava, de sábado e domingo a gente ia pra lá e abria na Rua do Dia ali. Sim. Ali, a gente abria o portão ali. E eu tenho até foto, muito engraçado. Porque eu fiz até algodão doce, pipoca no dia da inauguração. E aí, só de sábado e domingo a gente atendia ali. E aí surgiu a oportunidade, onde a loja 1, os meninos, os Limas, estavam fazendo ali os empreendimentozinhos, né? Os salõezinhos. E aí minha mãe falou assim, olha, você viu aquele salão que tem lá em cima, no parque? Lá é uma área boa. Eu acho que seria bom montar um hortifruti ali. E eu falei, meu Deus, mas eu só vendo verdura, né? Como que eu vou fazer? E a gente não tinha, né? Não tinha dinheiro guardado, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, como que a gente vai fazer? E aí ali a gente começou a ter essa ideia. Então minha mãe ia entrar com 50% e nós 50%, né? Minha amiga. Então por isso que o nome é Hortifruti em Família. Entendi. Que nós íamos entrar, né, em família. Até aí eu não era casada com o Felipe, a gente era só namorado. E aí surgiu a ideia. E aí a gente começou. E o primeiro testemunho que a gente tem para contar, que é muito engraçado, foi que quando a gente viu o salão, a gente queria o da ponta, que é onde é o Hortifruti mesmo. Só que aquele salão era mais caro, o aluguel. E aí, quando o rapaz falou pra nós, o valor é esse. Eu falei, Felipe, é mais caro do que o do lado. E agora, como que nós vamos fazer? Eu nem tinha o valor pra pagar o aluguel. Aí estava tudo... Nem o do lado. Quem dirá o mais barato, nem o mais caro, não tinha. Aí eu, Felipe, e agora? E aí a gente queria o do canto. Ele não tinha piso, não tinha nada. Então a gente ia ter que investir, colocar piso, tudo. Ia ter que fazer as reformas. E a gente não sabia nem pra onde ir. Aí o Felipe falou assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma proposta pra eles.
Aí eu falei, Felipe, como assim uma proposta? Vai ter um monte de gente querendo alugar esse salão, né? Eu vou dar uma proposta ainda. Ele falou, nós vamos dar uma proposta. A gente dá uma proposta de um pouco mais em conta o aluguel, pelo menos por 1 ano, até a gente ver se vai dar certo. E a gente quer o da ponta. Eu falei, meu Deus do céu, não tá vendo que esse rapaz não vai aceitar, né? Ele falou, não, mas vamos tentar. Eu falei, amém. E aí ele deu a proposta pro rapaz. Eu lembro que a gente passou bem na frente, ele parou o carro e falou, vamos descer. Não tinha ninguém. Tava até garoinha, assim, não tinha nada. Eu falei, vamos descer pra quê? Ele falou, vamos descer, vamos morar lá na porta do salão. Eu falei, mas meu Deus, vão achar a gente com cara de doido, né? Olhei pro lado, olhei pro outro. Aí ele falou assim, vamos orar. Aí a gente encostou na porta do salão. Ele falou, tira os tênis. Eu falei, vou tirar o tênis. Ele falou, porque no versículo diz, onde a gente colocar a planta dos nossos pés ali será abençoada, né? E tudo mais. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Aí eu tirei na rua, olhando. A gente pegou um palhacinho, assim, com os pés encostados na beirada da porta e as mãos. E aí a gente orou ali e ele falou assim, se for da vontade de Deus que a gente abra aqui, vai dar tudo certo, ele vai aceitar a nossa proposta. Eu falei, amém. Sabe aquele amém meio descrente assim, amém, vamos ver, né? E aí, 2 dias depois, o rapaz ligou e falou assim, tudo certo, fechado. O salão é de vocês, pode começar a movimentar. Eu falei, meu Deus, agora lascou tudo. Porque a gente orou, mas e agora, como a gente vai fazer? E aí, enfim, todas as coisas foram acontecendo, assim, Deus foi abrindo portas, foi quebrando barreiras que a gente não imaginava que ia dar certo, e deu. E aí eu lembro que uma das datas mais fortes, né, do meu segmento é o Natal. Sim. É a data, assim, a cereja do bolo. E aí, nós inauguramos dia 27 de dezembro. Eu deixei passar. Então, você vê que como empreendendo, depois aos pouquinhos, você vai aprendendo que os macetes, as coisas, o que é o diferencial. Então, a gente abriu totalmente inexperiente, sem saber para onde a gente estava indo, o que a gente estava fazendo. Mas a única coisa que a gente tinha era a força de vontade, sabe? De dar certo, de empreender, de vamos ver o que vai dar certo. E confiando em Deus. Então, deu tudo certo, né? E aí, eu lembro que no dia 25 de dezembro, nós estávamos sentados no chão e raspando, assim, o contrapiso, né? Que eles colocam o rejunte, isso. A gente limpando o rejunte, tudo. E aí, eu falei assim, Felipe, nossa, olha, hoje é dia 25, né? E a gente tá aqui raspando o chão. Muitas pessoas, né? Com a família, comemorando tudo. E era uma tardezinha. E tava eu e ele lá dentro, a gente tirando o rejunte pro dia 27 a gente inaugurar. E aí eu lembro que eu falei assim pra ele, nossa, como será que a gente vai estar daqui a alguns anos, né? Nessa mesma data, como que nós vamos estar? E aí eu lembro que a gente inaugurou sem experiência, assim, se você ver as fotos dá até dó. Porque era vazio a loja, assim, vazia. E não tinha pera no dia da inauguração. Os clientes têm pera. E eu, pera? Não tem pera. Então, muito engraçado. O Felipe não tinha nada a ver com o segmento. Então, ele continuou trabalhando. Ele era CLT, ele continuou trabalhando. Ele trabalhava de chapa, né? Ele fala que ele trabalhava de chapa. Chapa é aqueles ajudantes, né? De caminhão. E aí, ele fazia viagens, tudo. E eu não gostava muito, porque ele ia viajar e ficava, às vezes, o final de semana, quinta, sexta, e chegava tarde, e dormia na boleira do caminhão. Então, eu não gostava. Eu falava, Felipe, é muito arriscado, eu não gosto. E isso a gente só namorava. Mas ali, ele, quando deu um mês, né? A gente inaugurou em dezembro. Em janeiro, a gente continuou trabalhando. E aí, como estava de férias do escolar, eu fiquei lá, né? Trabalhando. Então, eu trabalhava de dia. À noite, eu ia com meu pai pro Ceasa, porque a gente tinha que fazer a lista, tudo. E aí, eu ia à noite com meu pai, comprava as coisas no Ceasa. No outro dia, eu ia de manhã, ajudava a arrumar. Então, eu fiquei a partir de janeiro todo assim. E de sábado e domingo ele ia me ajudar no final de semana. E aí, quando foi chegando no finalzinho de janeiro, eu falei pra ele assim, Felipe, vai voltar ao escolar e eu tenho que voltar a trabalhar, né? Não vai dar eu não trabalhar com a minha mãe. Como que a gente vai fazer? Ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir as contas do serviço e vou ficar aqui dentro, né? A gente tem um mês só, vai ter que arriscar, então vou fazer assim. E aí ele pediu as contas do serviço. E aí eu lembro que a chefe dele falou pra ele assim, Felipe, você tem certeza que você vai fazer isso, né? Você vai deixar a segurança que você tem pra ir empreender? Ele falou, olha, é a única carta que eu tenho na manga e até aqui Deus abençoou que deu certo, então Deus tem um propósito. Eu vou, se não der certo, aí ela falou pra ele, ela falou assim, olha, você tá indo, mas as portas estão abertas. É claro que eu quero que dê certo, mas se não der certo, você pode voltar. E aí ele ficou feliz, né, com isso, mas ele falou, não, eu vou arriscar. E aí ele ficou. E tem muitas histórias, né? O engraçado é que ele tinha dias que ele morava no Salgueiro,
ali perto do cemitério de Santa Lídia. Sim. Ali pra cima. E aí, de lá pra cá, vai uns 20 minutinhos de carro. E aí, ele ia de noite pro Ceasa fazer a compra. E aí, tinha dias que ele chegava de madrugada. E aí, até ele ir pra casa dele, tomar banho, dormir, pra 8 horas da manhã abrir a loja, ele falava assim, não compensa. Então, tinha dias que ele tava muito cansado. Aí, ele comprou um colchão inflável. E aí, ele enchia com a boca. Com a boca. Meu Deus. Porque não dava pra comprar maquininha, né? Era uma coisa ou outra. Ele falou assim, não, vou comprar o colchãozinho e vou ficar aqui. Então, ele enchia com a boca o colchãozinho e dormia lá. Tinha dias que... E aí, pra tomar banho, como que fazia? Ele punha uma mangueira, assim, no banheiro. Ligava a mangueira com água gelada. E jogava uma água, tomava banho ali e dormia. Aí, quando era umas 15 para as 8, antes de abrir a loja, ele murchava o colchão, enrolava e aí abria a porta e ia trabalhar. Então, ele fez muito isso. Eu ficava brava com ele. Falava, não faz isso, né? Você não vai nem descansar. Ele falava, mas até eu ir embora e voltar... Pior. Era pior. Então, a gente fez isso por um bom tempo. Então, a gente ficou trabalhando 1 ano lá nesse hortifruti embaixo. Dessa forma, né? A gente era noivo, tudo. E aí, a gente ficou 1 ano dessa forma lá embaixo. E aí, a gente decidiu casar. Porque aí começou as coisas a darem certo. Começou a empreender. Minha mãe e meu pai, com 1 mês de hortifruti, eles viram que aquilo não era pra eles. Eles falaram, olha, não é isso que eu quero. O sonho era da minha mãe em abrir, né? Então, a ideia inicial foi da minha mãe. Mas ela falou, não, acho que isso não é pra gente. Acho que vocês são novos e vocês têm tudo pra dar certo. Então, fica vocês dois e toca vocês dois. Vamos ver o que vai dar. Se precisar de alguma coisa, a gente tá aqui, né? Na retaguarda. E aí, ficamos só eu e o Felipe. Então, eu ia de sábado e domingo trabalhar. E ele ficava todos os dias. E aí, com 1 ano, a gente arrumou as coisas, organizou. E aí, a gente casou. E eu lembro que no dia do casamento, fiquei muito brava com ele. Porque ele, ao invés dele... Eu pensei assim, não vai abrir a loja, né? Ele falou, não, a gente tá super apertado com as contas, tudo. Eu vou abrir. E aí, ele trabalhou até 2 horas da tarde. Acredita? Ele trabalhou até 2 horas da tarde. E aí, eu lembro que ele saiu. A minha tia trabalhava com a gente também. Ele saiu, tadinho, 2 horas da tarde. Foi no centro de Mauá com o dinheirinho que tinha dado no caixa naquele dia pra comprar o sapato do casamento. Porque ele não tinha o sapato, não tinha o dinheiro. E esperou ali o dinheirinho que tinha no caixa pra poder comprar o sapato. E aí, ele ainda falou pra moça, né? Ele falou assim, moça, tô vindo comprar o sapato agora. Porque eu tava trabalhando. E esse sapato é do meu casamento. Aí a moça, né, arrumou lá pra ele tudo. E aí, ele voltou e deu tudo certo. A gente casou, deu tudo certo. Mas nós já passamos muitas, assim, dificuldades, sabe? No decorrer das coisas. Quando a gente ia fazer a lista do Ceasa mesmo, a gente fazia umas bolinhas, assim. A gente olhava na banca e falava assim, ó, tomate tem bastante, mas mandioquinha não tem. Então, vamos colocar uma bolinha na mandioquinha. Mandioquinha não pode faltar. Mas se o dinheiro der para comprar as coisas e o tomate não der, não tem problema. A gente deixa zerar o tomate amanhã, porque no outro, né, a compra acontece de terça, quinta e sábado. Então, a gente espera para na próxima compra, dá para comprar o tomate, a gente faz assim. Comprava só o que tava zerado. Comprava só o que tava zerado. Um exemplo, uma caixa de alho é caro. E um exemplo que tá hoje chutando, tá? Uns R$250 o exemplo. E aí, a gente não tinha dinheiro para comprar uma caixa de alho, que vinha 10 quilos. Então, a gente tinha um amigo lá no Ceasa, que ele tinha começado junto com a gente. E aí, a gente falava pra ele, Celinha, a gente pode dividir a caixa de alho? Então, a gente ia, porque não dava pra comprar a caixa toda. E a gente dividia. Então, ele ficava com 5 quilos e a gente ficava com 5 quilos. E aí, eu falava, meu Deus, né? Vamos vender esse alho pra poder comprar mais meia caixa. E assim a gente ia. Então, no decorrer, assim, da trajetória, né? A gente vê que a gente passa por muitas coisas. Sim. E o engraçado é que, às vezes, eu converso com o Felipe, ele fala assim, parece que a gente não sentia que tava passando aquela dificuldade. Acho que o gás, a vontade de empreender, de dar certo, era tão grande que a gente não enxergava a dificuldade tão real que ela era naquele momento. Então, a gente falava, não, vamos trabalhar. Deu certo hoje, amanhã vai dar também. Então, vinha uma dificuldade, a gente corre aqui, vamos fazer assim. E aí, as coisas vão acontecendo, né? Conforme tem que acontecer. E aí, quando a gente estava já com 2 anos, eu acho que 2 anos fixos lá embaixo, já estava dando tudo certo, a loja já estava crescendo, tudo. O Felipe teve a ideia de abrir a loja 2. E aí eu falei, meu Deus, como assim? Isso quanto tempo? Quando inaugurou a primeira loja? Qual ano que inaugurou a primeira loja? Inaugurou em 2016, acho que 2016, isso. E aí eu lembro que com 3 anos depois da loja 1, a gente abriu a loja 2.
E aí eu lembro que a gente tava bem financeiramente, a gente tinha casado. E aí quando veio a ideia de abrir a loja 2, eu falei pro Felipe, mas agora que tá estabilizado, agora que a gente tá conseguindo ver um resultado, né, da loja 1, porque os primeiros, né, 1 ano e meio, 2 anos, é mais só pagar as contas, ver se vai dar certo, ter o retorno que você investiu, e a gente não tinha nada, então foi bem, né, tudo parceladinho. E aí eu falei pra ele, meu Deus, como assim? Agora você vai querer abrir a outra? Ele falou, olha, a gente tem que crescer, a gente não pode ficar parado no mesmo lugar. Eu falei, meu Deus, tá bom, né? Então vamos. E o Felipe é muito persistente, muito assim. O que me mais admira nele é a persistência. Ele é muito persistente. E aí eu lembro que a gente passava na Jardim Tibiriçá e tinha esse salão. E aí ele falava pra mim assim, de quem que é esse salão? Eu falava, Felipe, eu não sei, eu acho que é do depósito. Porque eu já tinha visto algumas vezes, quem mora no parque há muito tempo sabe que o salão ficava, o pessoal do depósito usava. Aí eu falei, acho que é do depósito. Ele falou, então eu vou lá perguntar. Aí ele foi, perguntou, o depósito falou, não é nosso não. Era alugado, né? Ele falou, olha, eu vou achar o dono desse salão. E aí ele bateu num barzinho que tinha ali na esquina, tudo. O rapaz falou assim, tinha um rapaz que pegava sucata na rua. Aí o rapaz falou pra ele assim, olha, eu sei quem que é o dono desse salão. O dono desse salão, ele mora assim, numa casa do murinho baixo, deu todos os detalhes pra ele. Aí o Felipe falou, então eu vou lá. Aí na mesma hora, ele pegou e foi lá. Chegou lá, bateu, aí o seu Sebastião saiu. Ele falou assim, olha, eu passei lá no salão e aí contou a história. Eu passei lá, eu vejo aquele salão parado, tudo. Eu tenho vontade de alugar aquele salão. Eu tenho um hortifruti, explicou onde era, tudo. E aí o seu Sebastião ficou olhando pra ele e falou pra ele assim, olha, eu não ia alugar esse salão mais. Eu tive uns problemas com esse salão, com o antigo inquilino. Teve processo, era da antiga Automasa. E aí tive que entrar com um processo pra poder tirar as coisas de lá de dentro. Então eu não queria mexer com isso. Aí o Felipe falou assim, não, mas olha, pode perguntar aqui no parque, né? Minha sogra é bem conhecida, quem me conhece, conhece o Hortifruti já, pode perguntar pros meninos também, onde é o aluguel do 1, tudo. Aí ele falou pra ele assim, olha, eu vou pensar qualquer coisa, você passa aqui durante alguns dias. O Felipe falou, tá bom. E eu já orando, né? Deus tem misericórdia, Senhor. Tire isso da cabeça dele, como assim? Eu já pensando, Senhor. E aí... Pensei que ele já tinha te chamado pra ir lá pisar descalço. Não tinha pisado ainda. Não tinha vestido ainda. Ele tava só e aí com a persistência dele, né? Mas aí esse dia chegou. E aí ele pegou e falou, não, eu vou esperar. E aí, passados uns dias, ele bateu lá de novo pro seu Sebastião. E o Sebastião falou pra ele assim, olha, eu gostei do seu jeito. Não sei. Eu acho que eu tenho que dar uma chance pra você. Eu conversei com meus filhos, eles falaram que eu que sei, mas é o seguinte, eu não quero investir nada lá no salão. Né? O salão tá... Eu vou abrir lá, você vai ver como que tá. Ele falou, não tem problema não. Eu dou um jeito. E aí, o dia que eu fui conhecer o salão, minha vontade era de chorar. Eu falei, meu Deus, como assim? A porta só tinha um lado. Aquela onde ficam os caixas ali, a porta era fechada. Então, era cimento, era tijolo, né? E não tinha nada, o salão era enorme, não tinha nada, não tinha piso, não tinha nada. E eu falei, Felipe, como assim? A loja 2, ela dá umas, de medida, acho que uns 3 do 1. Sim. Eu falei, você tem noção, o passo que a gente vai dar? O aluguel é bem mais alto, tudo é maior, pra encher essa loja, como que eu vou fazer? Ele falou assim, se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Do mesmo jeito que Deus abriu as primeiras portas no 1, vai abrir no 2. Eu falei, amém. Então vamos tentar. E aí a gente foi. Quando isso aconteceu, da loja 2, ele começou a falar pra mim assim, vem trabalhar comigo. Olha, você ainda tá com a van escolar, pelejando com essa van. E eu acho que isso não é pra você, não adianta. Se você vier comigo, ele ainda fala assim, um burro puxando uma carga é uma coisa. 2 puxando, a gente puxa toneladas. Ele falava, então vem comigo que vai dar certo. E eu falava, não, mas esse não é meu sonho. Eu entro dentro da van, e aí isso eu tinha Ducato já, eu pagava ela, e ela parada. E minha mãe me ajudava a pagar ela. E eu falava pra ele assim, eu entro dentro da Ducato, eu olho pra trás, eu vejo até a cabecinha das crianças sentada. Meu sonho é trabalhar com escolar. E ele falava, vem trabalhar comigo. E eu falava, meu Deus, como assim? Então, ali a gente começou, né? Ele começou a pedir pra mim ir trabalhar com ele, que ele falava que enxergava que a gente ia dar super certo, que a gente ia prosperar mais. E eu falava, não é esse o meu sonho. Né? E é aquela coisa que a gente tem na cabeça, não, empreender junto não vai dar certo, casal junto que empreende não dá certo. E aí eu tinha essas limitanças, assim. Eu falei, não, acho que isso não é pra mim. E aí, quando a gente foi abrir a loja 2...
eu trabalhei em todos os detalhes, assim, em tudo. A loja 1, não que eu tenha trabalhado, mas era um misto de emoções. Tinha meu pai e minha mãe junto, então foi tudo. Na loja 2, não. Então, desde a mobília até a compra do piso, as luminárias, tudo eu participei muito, assim. E aí eu criei um amor, não que eu não tenha amor na loja 1, eu também tenho, que ali foi a minha história. Mas a loja 2 foi diferente, assim. Foi um amor que, sabe, assim, a escolha de tudo. E aí, quando a loja foi abrir, eu falei pra ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. Eu vou trabalhar com você até meu prefixo sair. Quando meu prefixo sair, eu vou te deixar, né? Mas a loja já vai estar rodando, já vai ter funcionários, tudo. E aí, vamos fazer isso. Ele falou, tá bom, vamos arriscar, então vamos fazer isso. E aí, eu fiquei com a van parada. E eu conversei com a minha mãe e falei pra minha mãe, olha, eu não vou conseguir mais trabalhar com você porque eu vou abrir a loja 2. Mas quando o meu prefixo sair do escolar, eu vou deixar tudo e vou trabalhar com o escolar, que é meu sonho. Minha mãe falou, tá bom, você que sabe. Né? E aí eu trabalhava com a minha mãe, então eu deixei de trabalhar com a minha mãe e fui trabalhar com o Felipe e vim com um carnê ainda da prestação do carro pra poder... Você tava pagando. Pagando ainda. E aí, a gente foi empreender junto. Então, a gente inaugurou a loja 2 e ali começou. Porém, a loja 2, ela era muito grande, né? E aí eu brinco que nas fotos dá até pra ver. Dá até pra dançar valsa dentro do Hortifruti de tão vazio quando a gente inaugurou. A gente tinha, assim, em mente um projeto, como a gente queria fazer, mas a loja era muito grande. A gente não tinha capital para poder investir e encher a loja. Sim. Então, a gente foi fazendo aos poucos. E aí, eu lembro que esse dia foi muito decisivo, assim, porque o Felipe, a gente comprou as bancadas e instalou. E no dia que o rapaz foi instalar mesmo, montar, o Felipe olhou pra mim e falou assim, agora não tem mais jeito. Não dá pra voltar pra trás, né? As bancadas vai instalar agora e a gente vai estar com os boletos dessa bancada. Agora não tem mais pra onde correr. Ou é daqui pra frente, não tem mais pra onde, né? Que era um passo muito grande que a gente tava dando. Mas, né, como a gente sempre orava e entregava nas mãos do Senhor, tudo deu certo. A gente foi rodando, foi tocando. Como ela era muito grande, a loja 1 começou a pagar as contas da loja 2. Sim. Porque não tinha, né, não tinha movimento tão grande para aquilo. E aí eu lembro que a gente começou com o delivery, e aí o Felipe falava assim, eu tenho certeza que o delivery vai dar muito certo. Ainda foi na época da pandemia, né? Se vocês inauguraram em 2019, 2020 já... Foi, um pouquinho antes, isso. E aí, eu lembro que foi bem assim, um mês antes da pandemia, a gente conversou e aí ele falou pra mim assim, olha, não é vergonhoso a gente baixar as portas. Ele falou pra mim, não é vergonhoso, porque não tá dando. Se a gente for olhar, a loja 1 tá ficando desfalcada, coitada, porque ela tá tentando pagar as contas da loja 2. E a loja 2 parece que não tá dando movimento. E se a gente tiver que fechar, é mais bonito a gente fechar as portas e falar, não deu certo, do que a gente ficar com um monte de dívida, um monte de conta, sem saber pra onde a gente vai. E aí eu falei, meu Deus do céu, como assim, né? A gente orou pra abrir essa loja. Não é possível, Deus vai dar uma luz. E aí ele falava assim, não é por falta de trabalho, porque a gente vem pra cá cedo, sai daqui tarde da noite. O que tá acontecendo? Alguma coisa tá acontecendo. E aí eu falava, meu Deus, né? E aí ele brincava que ele ia comprar tinta, mas nem dinheiro pra tinta tinha. E ele falava assim, eu vou fazer uns quadradinhos no chão para as pessoas verem que tem vaga aqui na frente. Porque a nossa maior dificuldade era que não tinha fluxo de pessoas andando. A Jorge Tibiriçá não tem esse fluxo de pessoas andando. É diferente da principal, é diferente da loja 1, que tem mais comércios ao lado. Então não tinha comércio do lado. Tem vagas bem na frente, na loja 1. A loja 1 é um outro perfil, né? Ali um cliente vai comprar, ele já compra o hortifruti, a ração do cachorro, já passa na papelaria e compra as coisas do filho da escola. Então, ele é um aglomerado de comércios que faz todo sentido a pessoa parar. Lá no hortifruti, no 2, não tinha nada. A única coisa que tinha na frente era o depósito, que 5 horas fechava, mas não é todo aquele movimento. E ele falava, as pessoas têm que parar aqui na frente, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí... A gente passou por uma dificuldade muito grande, assim, com a loja 2, porque ela não dava não pagava as contas. E aí, chegaram até cortar a luz do hortifruti. E aí, nesse dia, eu orei e falei, Senhor, tem misericórdia. Os clientes vão entrar, como é que eu vou fazer?
né? Não vai ter a luz. E aí, eu, chorando, liguei na Eletropaulo, sem luz. Liguei para eles, falei, olha, vocês vieram cortar meu estabelecimento e eu preciso trabalhar. O que dá para fazer? E eu nem sabia que isso podia existir, nem sei se hoje ainda existe isso. Eles falaram assim, olha, tem a forma de parcelamento. Parcela a conta e aí a gente religa. Se você pagar a primeira, a gente já religa. E aí eu fiz aquilo e com uma vergonha, porque os clientes iam entrar mais tarde, né? E ia ver que tava sem luz. E aí eles foram lá, ligaram a luz. E aí eu falei, Senhor, é decisivo agora. Não tenho mais pra onde, né? O que eu vou fazer? E aí, o Felipe sempre apostava muito no delivery. Muito. E aí, a gente tinha, assim, um exemplo. 2 pedidos por semana. Quando tinha um pedido, ele fazia uma festa. E ele falava para as pessoas, olha, a gente entrega. Se você precisar, a gente entrega. Só que naquela época, não era o perfil das pessoas terem um delivery. Né? As pessoas queriam ir nos locais. Escolher as coisas. Queria ver as coisas, pegar. E aí, ele falava para as pessoas, olha, a gente faz entrega. E ele apostava muito na entrega. E ele falava, vai dar certo, você vai ver, a gente ainda vai ter muita entrega no delivery. E eu falava, gente, mas como assim? Se as pessoas não querem que entrega. A gente fala, as pessoas nem querem. E aí veio a pandemia. Então, um exemplo, 1 mês antes, cortaram a minha luz e eu tava desesperada, pensando como que ia fazer, com as contas, tudo. E aí surgiu a pandemia. E ali, naquele momento, foi decisivo pro Hortifruti, assim. Eu falo que foi um divisor de águas. Porque em muitos estabelecimentos fecharam, né? Muitas pessoas passaram muitas dificuldades com a pandemia. E para nós foi, assim, uma alavancagem gigante. Na pandemia, quando começou, a gente começou a se reestruturar para poder fazer o delivery acontecer. A gente já tinha esse plano, né? Vamos fazer. E aí a gente começou. A gente trabalhava... Teve entregas que eu fui entregar às 9h30 da noite para o cliente. E na pandemia eu contratei funcionários, né, que as pessoas estavam sendo dispensadas, demitindo. Eu contratei funcionários, a gente montou uma equipe no Hortifruti e a gente trabalhava com as portas fechadas por alguns momentos, né? Era limitado o horário que podia ficar aberto. Depois desse horário, a guarda passava para olhar se a gente estava com as portas abertas, se tivesse, tomava multa, essas coisas, né? Então foi bem restritivo. Mas a gente fez opções da pessoa passar e pegar, como se fosse drive-thru, e fizemos o delivery. E ali eu contratei funcionários, e aí ali foi um divisor de águas, e eu sempre falava assim, Senhor, tem misericórdia. Eu tô lidando com mais pessoas aqui dentro. Se alguém pegar Covid, né? E aí eu tinha um pânico, assim, desesperador do Covid, que eu falava, se um colaborador pegar Covid, vai passar para os outros, e como que eu vou trabalhar? Mas foi muito engraçado, porque a gente tinha tanto medo, eu fazia eles passar álcool na mão toda hora. Toda hora tinha que passar álcool na mão. Então eu falava assim, fica com um borrifador de álcool, usa álcool na mão o tempo todo. E aí, a gente, assim, não tem nenhum caso de funcionário que tenha pego Covid, nem eu e o Felipe, eu acredito que a gente tenha pego, porque acho que todo mundo pegou, né? Mas de falar que ficou ruim, afastado, nada. E acho que a força de vontade de trabalhar, assim, era tão grande, tanto medo, assim, de avacalhar, porque nessa época a minha mãe parou de trabalhar de escolar. Porque as escolas não estavam funcionando. Nós buscávamos as coisas, né, as frutas, com um Clio. Então, o Clio era nosso carro particular. Sim. E aí, nós tiramos o banco do carro de trás. E aí, pensa, tudo ficava dentro do Clio. Tanto com a loja 1 quanto a loja 2, o Clio que atendia a gente. Então, o Felipe ia pro Ceasa com esse Clio, um Clio vermelhinho. Ele ia pro Ceasa. Quando a gente montou a loja 2, continuou ainda usando o Clio da mesma forma. Depois, quando veio a pandemia, não cabia mais. Então, as vendas aumentaram, foi acontecendo, né, tudo. E aí, o Felipe começou a dar 2 viagens com o Clio no Ceasa. Meu Deus. Então, ele ia de madrugada. Ele ia de madrugada, carregava o carro com as coisas, vinha, abria o Hortifruti de madrugada, descarregava tudo, esvaziava o carro para voltar pro Ceasa de novo. Aí, carregava de novo, vinha, deixava o carro na porta da minha casa. Quando era 7h30, eu acordava, ia pra loja, ajudava a descarregar o carro. E aí, nós nós não buscamos ainda, né? Verduras na Estrada do Carneiro. E aí, eu tinha que descarregar o carro rápido, levar pra outra loja, pra loja 1, descarregar lá também, pra ir buscar as verduras. As verduras não vêm da horta, então, da sua família lá? Não. Depois de um tempo, a Eletropaulo ia fazer uma reforma na rede. E aí, meu pai teve que parar de plantar. E aí, eu tinha que buscar as verduras de madrugada, né? De manhã cedinho. Então, eu buscava as verduras, voltava. E aí, buscava o Felipe em casa para ele poder me ajudar. E a gente trabalhava durante o dia.
Então era bem puxado, assim, bem corrido. Então a gente ficava naquela correria, tudo. E o delivery começou a acontecer. E aí a gente viu a necessidade de. E agora? O Clio não cabe mais. Como que a gente vai fazer? E eu tinha a van parada. E aí eu tinha uma dó, assim, eu falava, Felipe, como que a gente vai fazer? Vai usar a Ducato pra ir buscar as coisas no Ceasa, né? Vai acabar com ela. Aí ele, mas a gente não tem outra saída, né? Tá dando várias viagens. Vamos fazer o quê? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Eu empresto ela pra você ir trabalhar com ela. Eu vou emprestar, mas vai tirar só 2 bancos. Aí, 2 bancos? Eu falei, 2 bancos. Só 2 bancos, deixa os outros aí dentro. Ele, tá bom. Aí começamos com 2 bancos. E aí a quantidade começou a aumentar. Tinha dias que eu ia à noite com ele pro Ceasa, dormia no banco de trás do carro e voltava dirigindo. Nessa época ele ainda não tinha a carta, então só eu que tinha a carta D. Então como que ele ia dirigir? Então você dirigia, dormia enquanto ele carregava. Aí eu voltava dirigindo, aí a gente dormia em casa de manhã cedo, eu ia fazer toda essa loucura que eu fazia. E aí eu falei, Felipe, não vai ter jeito. Eu olhando, eu falei, não tem jeito. Vai ficar com esses bancos, aí vai acabar rasgando o resto dos bancos, né? Porque caixa tem prego, tem tudo. E aí eu falei pra ele, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar meu sonho. Eu acho que o escolar, né, quando surgiu mesmo a pandemia, eu falei assim, foi um momento muito decisivo pra mim, porque os escolares acabaram sendo extintos, né, ali naquele momento. Não tinha mais crianças pra carregar, as escolas todas pararam. Eu falei, ou eu decido agora, resolvo minha vida e deixo esse negócio pra lá, ou eu vou ficar patinando até quando? E aí ali eu decidi, eu falei, tira os bancos do carro e vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Ducato pra poder ficar por hortifruti. Então ali eu tive que tomar a decisão, né? Tomei a decisão de esquecer meu sonho. E hoje eu acho que eu olhando, né? Eu tenho tudo, não tinha como, né? Deus tentou trabalhar no meu coração de algumas formas, mostrando que não era aquele caminho, mas a gente às vezes insiste, né? E aí eu fui tentando retardar isso, assim, querendo... Não, vamos tirar só 2 bancos. Não, vamos tentar segurar ali. Mas hoje a Ducato vem carregada, graças a Deus, né? A gente pretende futuramente trocar de carro, porque ela já não comporta mais. Tem dias que a gente tem que dar segunda viagem com ela. Olha só. E aí a gente vê, né, assim... Eu nunca imaginei que eu chegaria onde cheguei, né? E eu sei que isso é só o começo do que Deus tem preparado pra mim. E uma das coisas que o Felipe mais fala, assim, que uma vez eu perguntei pra ele, quando a gente abriu a loja 2, eu falei assim, mas será que vai dar certo? Será que tudo isso vai dar certo? É um passo muito grande que a gente tá dando, né? E nós somos novos. Ele falou pra mim assim, se a gente pensar em abençoar pessoas, vai dar certo. Agora, se a gente não tiver essa visão, não faz sentido. E aquilo ficou muito forte pra mim, assim, se a minha visão for abençoar pessoas, eu dar trabalho, né, dar uma condição, e elas forem abençoadas, por que não vai dar certo? E eu sempre levo, hoje eu falei com uma funcionária e falei pra ela assim, muitas vezes no decorrer do calor da emoção, né, a gente trabalhando, fazendo as coisas, às vezes a gente acaba esquecendo o nosso propósito, que é cuidar de pessoas, Sim. né? E às vezes na correria a gente corre, trabalha aqui, faz ali, olha, vamos olhar como tá vendas, e o financeiro, isso, aquilo, o jurídico e tudo mais. A gente corre e às vezes a gente acaba esquecendo, né, da essência ali, que é cuidar de pessoas. Então, eu entendo que Deus tem um propósito para tudo, né, que acontece na nossa vida, tudo. E o Hortifruti não é diferente. Então eu falo para eles, né, para os meus funcionários, eu falo assim, olha, não é à toa que o nome é Hortifruti em Família. Né, nós nos damos muito bem ali dentro, a gente convive muito bem. Eu falo pra eles, às vezes vocês passam mais tempo aqui dentro do Hortifruti com a gente do que com a família mesmo, né? Então tem que ser uma coisa legal, um ambiente legal, gostoso de trabalhar, que seja dinâmico. Então eu acho que a essência, assim, você trazer essa essência, né? O propósito que você tem de entregar nas mãos do Senhor e confiar é o que vai dando certo, né? As coisas vão se encaixando. E aí quando a gente olha pra trás, a gente fala, tudo fez sentido, né? Às vezes a gente olha e não imagina por onde a gente vai passar, o caminho, né? Estreito que às vezes a gente passa. Mas o propósito, né, vem nos mostrando para onde é o caminho que a gente tem que seguir e tudo vai se encaixando. Então, eu olho assim para trás e eu falo, meu Deus, nem parece que eu, né, passei por tudo que eu passei. Mas é muito desafiador. E como é que foram, na verdade, as primeiras contratações? Como é que foi isso para Dá um pouco de medo, né? Como é que foi? Para nós foi bem assim. A primeira funcionária minha foi minha tia, né? Então ficou em família mesmo. Depois nós fomos vendo a necessidade de ir contratando,
né? Então, fomos contratando pessoas de indicação. Então, tem alguém para me indicar? E aí, sempre vinha aquele receio, né? Como que eu vou fazer, meu Deus? Eu lembro que o primeiro registro de funcionário, meu Deus, para mim parecia um bicho de 7 cabeças. Eu falava, como que eu vou registrar ele? E tinha um maior medo, receio, tudo. Mas tudo vai se encaixando de uma forma, assim, né? E aí, depois do primeiro, a gente fala, é assim que faz? Não acredito que é simples. Então, vamos pro segundo, vamos pro terceiro. E hoje nós já estamos com 20 colaboradores. Olha só. Dentre as 2 lojas, nós estamos com 20 colaboradores. E eu falo que lidar com pessoas não é fácil, né? Não é tão simples assim como a gente imagina. Eu estava assistindo os outros podcasts e aí todo mundo fala, né? Minha dificuldade é com recrutamento e seleção. Sim. É bem complicado, né? Não é simples. Mas as coisas vão acontecendo. A gente vai passando obstáculos e depois você fala, é assim. E o primeiro você, né? Não é assim, vamos arrumar, ajustar aqui. E tudo vai se encaixando, né? Então, eu acho que é uma grande dificuldade dos empresários, né? Dos empreendedores, ainda mais dessa geração que está vindo, né? Que é uma geração totalmente oposta, ao contrário do perfil que nós temos. Então, é desafiador. Mas eu acho que tem que ter o jogo de cintura, tem que saber lidar com eles, né? Então, eu falo pros meus líderes, olha, o jeito de lidar com a geração nova não é a mesma, não, né, dos antigos. Elas até falam assim, Thaís, contrata 30 a mais. Elas falam, né? Contrata 30 a mais, por favor. E eu falo, mas a gente também tem que dar a oportunidade para os mais novos. Então, assim, se vier, né? O que o Felipe sempre fala? Ele fala, contrata caráter e treinabilidade. Então, é isso. Se você... Bom. Pega essa dica aí, quem tá assistindo. Sim. Então, contrata caráter e treinabilidade. Se você fizer isso... Porque, às vezes, uma pessoa ela vem com as habilidades perfeitas. Mas se ela não tiver um caráter que faz sentido para o que a gente trabalha, com os valores da empresa, não faz sentido ela ficar ali. As habilidades dela se perdem. Com certeza. Então, as pessoas são treinadas, né? Elas são treináveis. Então, se você treinar uma pessoa muito bem, com atendimento... Olha, aqui na empresa a gente faz assim. Então, quando eu vou fazer entrevista, né? Eu gosto de explicar muito bem como que a gente trabalha. Olha, aqui é assim. A gente gosta de trabalhar assim. Se você vê um cliente vindo e ele tiver com as coisas tudo na mão, não pergunta para ele se ele precisa da cestinha. Porque se você for perguntar, ele muitas vezes vai falar, não precisa. Já tô indo pro caixa. Né? A nossa mente, automaticamente, ela não quer atrapalhar o outro. Então, ele já fala, não precisa. Mas você não precisa perguntar. Se você só for com a cestinha e falar assim, olha, uma cestinha, coloca as coisas aqui. Mesmo que a pessoa fale, assim, de 10, é muito difícil falar, não precisa, mesmo com a cestinha. A maioria, nem que ele coloque, já vai pro caixa, não tem problema. Mas eu falo, tenta treinar, né? Vamos treinar eles para que eles entendam isso, o servir as pessoas. Né? Que eu acho que esse é o principal. Se você servir as pessoas, tudo acontece. É natural. A venda vai acontecer, né? No delivery eu falo para as meninas, pergunta pro cliente, né? Como que ele quer? Olha, você pediu 3 mamões. Você quer, é pra semana ou é pro dia? Né? Vai usar os 3 né? Como que você faz? E eu falo até pros clientes, olha, quando você quiser pedir pelo delivery, pode explicar direitinho. Explica, olha, a banana eu quero pra semana. Não, as bananas eu vou já usar tudo uma vez, vou congelar. Então fala porque elas vão te atender da forma que você quer que seja atendido, né? Sim. E o delivery foi foi tendo que ser treinado aos pouquinhos pra gente conseguir chegar onde a gente chegou. Hoje a gente entrega em toda a região de Mauá, então todos os bairros de Mauá, e alguns bairros de Santo André a gente consegue atender. E aí tem clientes que se mudam, né? E aí falam assim, Thaís, você não atende aqui? Não, por enquanto a gente ainda não consegue. Nós temos um motorista só, né, para fazer as entregas. Então, às vezes, se ficar muito distante, fica inviável. Então, a gente prefere... Fizemos já o teste com o motoboy, mas não dá muito certo, porque aí, dependendo da forma que eles vão colocar na bag, a massa, se for um caqui, já chega o caqui todo amassado. Então, a gente prefere que seja no carro, porque aí vai na caixa tudo montadinho, não amassa, não estraga nada. E aí, as pessoas tinham o medo seguinte, vou fazer o pedido pelo delivery. Mas como que vai vir? Será que vai vir só a xepa do hortifruti? Será que vai vir só o resto? Como que vai vir? E aí, eu gosto muito de treinar as meninas do delivery. Eu falo pra elas, olha, você vai mandar o melhor. É o melhor que você vai ter que mandar. Thaís, mas e se a mexerica não estiver boa? Aí você fala pro cliente, olha, hoje a mexerica não tá tão legal. Você quer substituir por outra fruta? Ou um exemplo, amanhã vai ter reposição. Você quer guardar até amanhã?
Por quê? Eu falo pra elas, se você falar que não tem, né? Olha, não tá tão legal, mas se você, né, quiser, eu te mando. Às vezes elas mandam até foto. Eu falo pra elas, explica pro cliente, porque se ele mesmo assim falar, não, eu quero, pode mandar desse jeito, não tem problema. Ele tá ciente do que vai. Agora, se você não manda, não avisa o cliente, manda aquele que não tá tão legal, chega lá e ele vai falar assim, nossa, me mandaram só o resto mesmo. Me enganaram. E aí eu falo para os clientes, pode acontecer, não tem como. Porque a gente indo comprar, acontece. Quantas vezes no caixa a gente vai passar, e aí às vezes eu mesmo tô no caixa, eu quando pego a sacolinha, olho, ó, uma maçã, às vezes com um furinho, ou uma batata com manchinha. Eu falo pro cliente, olha, você não quer ir pegar outro lá? Aí na hora ali, eu já abro e eu ensino isso, eles fazerem isso do caixa. Se você vê que não tá legal, mostra pro cliente na hora. É porque eu imagino que fruta é muito difícil. Porque às vezes, é igual, eu tenho bastante. A gente sempre teve cultura de ir na feira. E na feira eles dão uma fruta para você experimentar. Mas não é aquela que eu vou levar. Não adianta nada. Ele vai me dar aquela e falar, tá docinho. Posso pegar a mesma, tá do lado e não vai ser a mesma coisa. Sim. Então acontece isso, né? A fruta é muito perecível, muito mesmo. Uma das dificuldades que nós tivemos no começo era isso. Como que a gente vai lidar com a perca? O que a gente vai fazer com a perca ali das coisas, né? Porque as coisas vão amadurecendo e aí se você não tem o giro, né? O Felipe fala que a engrenagem do negócio é a venda. Sim. Então é o que vai girar. O que vai girar é a venda. Então se você não tiver a venda, os produtos vão começar a madurar na sua banca e você vai fazer o quê? Né? Então, tem que ter essa expertise do negócio. Então, olha, vamos fazer o seguinte. Estamos vendo que tem bastante laranja. E amanhã é compra. O Felipe vai trazer mais laranja. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um suco com a laranja? Então, vamos. Então, vamos fazer as garrafinhas de suco. Olha, vamos fazer a polpa de goiaba. Hoje, a gente já tem demanda, né, com essa parte da feira limpa, com a parte dos processados, que a gente já compra produtos para fazer os processados. É muito legal. Você vai lá, já tem aqueles pacotinhos com as frutas, com os legumes já tudo cortadinho, tudo isso. direitinho. Isso facilita muito, assim. No começo eu falava assim, nossa, mas não é possível, isso não vai dar certo. Porque na minha mãe, quando a padrão da minha mãe era comprar as coisas na feira, no hortifruti. E aí ela descascava tudo, fazia tudo. Eu falava, gente, mas essa geração não vai dar certo esse negócio, né? Tudo processado. Hoje eu levo tudo processado para casa. Eu prefiro, porque é muito mais prático. Muito. Você vai comprar uma carne, já tá com a batata já lavadinha, descascada lá, é a melhor coisa que tem. Então, assim, muito mais prático. Um exemplo, a gente agora tá tendo bastante frutas congeladas lá no Hortifruti. Então, ontem mesmo, eu fui no freezer e falei, já sei, eu vou fazer um suco de frutas vermelhas. Então, eu peguei lá o morango, a acerola, a amora, bati tudo rapidinho, tava congelado, fiz o suco, pronto. O suco natural, saudável. Bater com whey. Nossa, é bom demais. Ele tá bem fitness, né? Bem Tô fitness, tentando. ele tá. Eu falei assim, eu pensei, né? Eu falei, meu Deus, como que eu vou acho que levar alguma coisa? Porque a gente tem padaria na loja 2 também, né? Aí eu falei, não vou sabotar ele, não. Não vou sabotar ele, eu vou ajudar ele. Ele tá bem fitness, eu vou levar uma, não vou levar. E Mas eu gosto, em casa eu compro mesmo frutas congeladas, assim, É muito mais prático. pra bater com whey, porque às vezes o whey não tem um gosto tão legal assim. Aí você Não. bate com frutas vermelhas, E a gente começa a enjoar, né? fica parecendo Eu milkshake. mesmo sou. As minhas filhas tomam comigo quando eu faço assim. Aí. Uma tem 7, outra tem 2 anos. Acho que é milkshake. Estão sendo enganadas? Estão sendo enganadas, mas elas acham. Mas elas tomam e ficam felizes, Tomam de né? boa. Então é muito engraçado, né? Porque as coisas práticas, hoje em dia, faz muito sentido, né? A nossa vida é muito corrida. Então, quanto mais praticidade. Então, é um delivery que leva em casa. Ainda tem essa opção das frutas do hortifruti cortadinho, higienizado. Então, a gente vai vendo, assim... O engraçado é que quando a gente começou, a demanda era totalmente diferente. Sim. Né? E aí, aos poucos, tudo vai se encaixando. E se a gente não se atualizar, a gente fica para trás. Você falou de não me sabotar. Aí eu vou te dar o meu testemunhal, assim, porque dieta, o difícil de fazer é quando você chega em casa e a comida não tá pronta. Sim. Aí parece É muito que fácil, né? fala, ai, a minha comida não tá pronta, vou ter que pedir uma pizza. Eu vou ter que ligar no iFood. É 30, 40 minutos, tá em casa. Vou ter que comer um hambúrguer. Não. Eu vou ter que fazer sacrifício, meu Deus. Mas quando mesmo? você passa num lugar assim, e aí você tem lá, que nem tem o vinagrete, às vezes o vinagrete já Sim. pronto lá, tudo aquelas coisas. Meu, é uma maravilha. Você chega, já tá tudo... Não tem muita desculpa, assim, não tem pra onde correr. E fruta, quando eu tentei mudar em casa,
As minhas filhas vieram junto, porque quando você deixa a fruta já cortadinha, já tudo direitinho ali, é outra pegada. É totalmente. Você pega pra comer ali, já encosta as duas, uma do lado da outra ali, já vem quer comer, gosta de comer manga cortadinha quando tem, elas adoram melão. A minha filha mais velha adora suco de melancia, então sempre que eu posso eu compro da maneira como vocês vendem lá, que é muito legal. Sim, é mais fácil. E o que eu vejo também, assim, é engraçado, né? As crianças, elas se adaptam fácil a essas mudanças, né? E eu vejo muitas crianças que vão no hortifruti e eles optam, assim, é muito engraçado, eles escolhem as coisas que eles querem. Então, não, eu quero brócolis hoje. Mãe, vamos buscar aqui no grupo VIP, tem brócolis hoje na promoção. Então, você vê que as crianças, elas buscam isso, né? E quando elas se espelham, né, nos pais, em ter uma alimentação mais saudável, é natural para eles. Então, se torna uma coisa bem mais prática, né? E eu faço parte do grupo VIP, hein? Você quer falar? Quer aproveitar e falar o WhatsApp? Vamos já falar do grupo. Vamos já falar do... Já vou vender meu peixe já. Bom, nós estamos no 6º grupo. O grupo VIP já estamos em 6 grupos. E nós somos pioneiros, né, em fazer o grupo VIP. O grupo VIP é um grupo de desconto onde nós postamos somente promoções imperdíveis, estão com valores bem acessíveis e ajuda muito, né? Eu falo para os clientes, não tem coisa melhor do que você comprar, né, tá investindo ali na sua alimentação e ter um desconto no bolso. Então faz todo sentido. Nós postamos geralmente de terça, quinta, sábado e domingo. Então, não tem interação no grupo, é somente nós que postamos as promoções. E são promoções, assim, especiais mesmo, para clientes VIPs. O Felipe busca sempre procurar valores. Karina, olha a câmera aqui, ó. Pra ver, aqui, ó. Tô no grupo VIP aqui, ó. Tá vendo? Tá mostrando, é isso e mesmo. É o 4 aqui. Aí, tá vendo? Faz tempo. Faz tempo. E são valores acessíveis, né? Muito bons. O Felipe tenta buscar sempre valores de negociação direto com o produtor. Então, quando é de segunda, quarta e sexta à noite, tá ele lá. À noite em casa, qualquer dia eu vou até gravar a briga dele para poder conseguir desconto. Não, esse valor não. Vamos fazer um valor aí diferenciado. Eu vou comprar tantas caixas. Então, o Grupo VIP foi um grupo também que nos ajudou muito, assim, na divulgação. Recentemente, nós batemos 10 mil seguidores no Instagram. Então, é uma vitória, né? A gente fica feliz, porque é difícil páginas, né, de estabelecimentos terem muitos seguidores, Sim. ter um engajamento. E, graças a Deus, com o passar, né, do tempo, a gente foi criando e isso foi conseguindo mostrar para as pessoas a nossa marca, né, e fidelizar os clientes. Então, a gente fica muito feliz. O Grupo VIP foi um divisor de águas para nós também, porque o Felipe, no começo, ele não acreditava. Na verdade, ele tinha bastante restrição, assim, com a questão da divulgação do marketing digital. Eu falo, mas esse negócio vai me dar retorno? Será que vai dar retorno mesmo? Não é possível, eu não acredito nisso. E aí, pra ele, assim, o que era importante era passar o carro de som, né? Panfletar, ele tinha essa visão. E aí, quando o Júnior mostrou pra ele, Felipe, é o seguinte, pra investir no marketing digital é assim... Vai alcançar tantas pessoas num raio X. O Júnior é o do Sem Receita. Isso. Nosso marketing. Isso. O Otamir, gente boa. Ele aqui também. E aí ele cuida, né, do nosso marketing. Ele falou, não, olha, vamos fazer assim, vamos usar essa estratégia. E aí, nos primeiros dias, não deu aquele... Até porque, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo. Nós fizemos a promoção do chimichurri, que é o tempero lá a granel. E foi um outro item, não era tão item notável. Então, tem isso também. Então, não é qualquer produto que eu posso postar lá que vai dar um resultado grandioso. Sim. Tem que ser produtos específicos, que faz sentido. Um exemplo, a batata, que faz muito sentido. Os clientes sabem, o valor da batata. Todo mundo, né? Quem compra, quem vai na feira, no mercado, sabe o preço mais ou menos da batata. Então, sabe, olha, quando vê uma promoção, morango, a uva sem semente, quando faz a uva, é um sucesso. Já teve pão, já teve ovos. Sim. E abacaxi. Abacaxi. E eu aproveito essas promoções, viu? O morango congelado a gente chegou a fazer recentemente também, pra mostrar que a gente tem agora essas frutas Morango congelado eu não vi, mas eu lembro que na época que tava aquele boom do morango do amor lá, tava muito caro. Sim. E o preço de vocês continuou mesmo. Sim, eu a achei gente isso... conseguiu manter. A gente fez negociações, porque a gente também fazia, né, o morango do amor lá no Hortifruti. E aí a gente conseguiu até fazer uma promoção bem perto ali do... Depois estourou muito. E aí não tem muito pra... Né, você não tem consegue... muito pra onde correr, né? Pra onde correr. Mas a gente conseguiu segurar o preço, assim. Deu uma alavancada. Então, tem muita confeiteira no nosso grupo VIP. Tem muita gente ali. Tem pessoas que vêm de longe e falam assim... Olha, eu moro em tal bairro, mas eu vim aqui só pra buscar.
promoção do Grupo VIP. Esse final de semana mesmo a gente fez da mussarela, que também o pessoal gosta muito. Quando demora para fazer da mussarela, o pessoal começa a pedir. Então, ajuda demais, né? E ajuda a gente, porque dá um movimento na loja, os clientes conhecem a nossa loja, porque muitos clientes são clientes do delivery, mas nunca foi na loja. Tem clientes que falam, mas aonde fica a loja? Né? Eu sempre peço pelo delivery, como que eu faço para ir até a loja? Então, às vezes, nem conhece a loja. E com o Grupo VIP, a gente conseguiu fazer essa expansão, né? De mostrar para as pessoas elas irem até a loja. E para quem só conhece a loja 1 também, eu aconselho conhecer a loja 2, porque tem essas outras coisas que foram agregadas. Essa parte de cereais, de temperos, tal, que tem lá. Quando a gente inaugurou, a loja não tinha a parte dos cereais, né? Dos itens a granel. A gente instalou ela depois, acho que de uns 3 anos de loja normal, a loja da Hortifruti, e a gente colocou os itens a granel. E eu não era, né, tão apta a usar os itens que tem ali nos itens a granel. E aí eu falava pro Felipe assim, Felipe, isso aí não vai vender, né? Eu acho que isso aí não vai vender, não. Como que a gente vai fazer? Ele falou, olha, vamos tentar. Então ele é muito persistente, ele imagina uma coisa e ali ele vai. E ele falou, não, vamos tentar, a gente vai conseguir, vamos colocar, tá bem alta isso. Eu falei, então vamos. Aí a gente viu, e aí, pra quem conhece a loja 1, a loja 2, tem um standzinho, assim, bem bonitinho, que é os potes, que tem as colherzinhas, tudo, tem o gravitacional em cima. E aí eu lembro que a gente comprou aquela bancada ali. E aí ele falou assim, vamos lá comprar no fornecedor. E quando eu cheguei lá no fornecedor pra falar pra ele, ele falou assim, olha, quantos potes vocês têm? Como que tá a estrutura lá? Eu falei, então, eu tenho essa estrutura aqui. Aí mostrei a foto pra ele, que é lindo, né? O equipamento é bem bonito, ele é bem tecnológico, tudo. Tem as pazinhas, tudo. E aí ele falou pra mim assim, mas só esses potes vocês têm? Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, não dá nem pra começar a brincar. Eu falei, como não? Eu investi tudo que eu tinha nesses potes. E agora, como que eu vou fazer? Aí ele falou assim, não, olha, tem que ter no mínimo uns 100, 150 itens pra começar. Porque uma coisa chama a outra. O cliente vai atrás da aveia, mas ele que também quer o tempero, e aí também ele vai querer a castanha, e vai querer as nozes. Então não dá pra você ficar só com esse potinho, com essa quantidade. Eu falei, meu Deus, ele me jogou um balde de água fria. Eu falei, agora eu vou fazer o quê? Eu falei, então vamos correr. Aí fomos, mandamos fazer os degraizinhos, tudo, compramos os potes. E aí a gente começou. Hoje a gente tem mais de 250 itens. Olha só, 250. E aí eu lembro que a primeira compra que a gente fez, né, o fornecedor falou pra mim assim, olha, você faz a compra e com 30 dias você olha o que vendeu. O que não vendeu, não tem problema. A gente vê que não é o perfil da sua loja. A gente retira, você devolve esses produtos pra mim, não tem problema. E aí a gente vai adaptar o que vendeu. E eu falei, tá bom. Aí fiz a primeira compra, né? Deu aquele valor altíssimo. Eu falei, meu Deus, Felipe, que investimento! Senhor Jesus, nem dormia direito com medo daquele boleto. E aí, eu lembro que com 15 dias, eu liguei pra ele e falei assim, Ademar, eu vou ter que ir fazer compra de novo? Ele falou, que bom! Eu falei, não, eu não tô acreditando. O senhor não tá entendendo que eu mesma não tô acreditando. Ele não faz a listinha e vem. E aí eu fui e fiz, com 30 dias eu fiz o balanço. E hoje a gente faz as compras semanais. Meu Deus. Então, pra você ver, assim, a proporção que tomou, né? O crescimento que teve. E muitos clientes pedem coisas novas, então a gente traz por encomenda. Então, exemplo, tem um chá específico que tá em alta. Às vezes acontece lá no TikTok, dá uns boom de itens que começam a falar que é muito bom e aí começa a ter muita saída. Então, no começo, a gente começa a fazer ali, trazer, né, poucas quantidades por encomenda. Depois, se a gente vê que é uma demanda que vai fazer sentido, a gente inclui no canal. Agora, recentemente, foram aqueles legumes desidratados. Tava todo mundo falando daquilo lá, né? Sim. Pra comer. Aí nós temos os vegetais, né? E nós temos o mix de frutas tropicais. Que aí são as frutas da mesma forma, né? E faz muito sucesso. Muito legal. Eu falo, gente, como que pode? Então, eu acontece. gosto de cozinhar, então eu adoro essa parte. Aí compro alho frito, chimichurri, páprica defumada. E é muito gostoso, porque você pega fresquinho, né? Tem clientes que falam assim, Thaís, mas... eu vou encher o potinho. E aí eu falo pra eles, olha, leva ali 50, 100 gramas do item, né? Enche o seu potinho ali, porque sempre vai ter fresquinho.
Então, não faz estoque. Então, isso entra quando a gente fez a promoção do Grupo VIP do Chimichurri. Então, quem vai fazer estoque de tempero? Não faz sentido. Nenhum. É melhor ter ele sempre fresquinho. É melhor ter sempre fresquinho. Então, assim, não vou comprar, né? Não vou pôr no Grupo VIP um chimichurri que não vai fazer sentido. Mas, exemplo, o maracujá. Opa, o maracujá, o Felipe fala assim, você dá dica pros clientes, né? Eu falei, eu tenho que ajudar os clientes. Então, eu dou a dica. Olha, compra o maracujá, corta ele, tira a polpa, congela. Que o maracujá não vai estragar. Então, congela, você vai ter sempre lá. Igual o maracujá agora teve uma alta, ele tá quase R$15 o quilo do maracujá. Meu Deus. E aí os clientes falam, Thaís, meu estoque tá acabando. Gente, dá uma segurada. Segurem o maracujá, que quando começar a dar baixa, a gente conseguir fazer a promoção, você já repõe o seu estoque. Então, tem que ter essas jogadas para você poder se adaptar. Eu falo pros clientes, tomate tá caro, vamos um tomate em cereja. Ou troca por outro legumes, né? Então, vai fazendo essas trocas, porque é um mercado que tem muita oscilação. É diferente de um mercado que tem as oscilações, mas são mais pontuais. Você compra um estoque e ainda tem, né? Você consegue ter essa margem. O nosso, não. Então, eu falo, é um dia sim, um dia não. Os preços estão oscilando. E aí, chuva em Minas. Nossa. O morango estoura. Agora é problema no sul. Estoura os preços de algumas coisas. Então, acontece isso, né? Tem essas oscilações que não tem jeito. Faz parte do nosso segmento e a gente tem que se adaptar, né? Não tem muito o que A gente tá fazer. caminhando pro final aqui, nem parece, mas olha lá, a gente já tá uma Passa hora muito batendo rápido, papo né? aqui já. Eu sempre faço 3 perguntas finais para meus clientes, mas eu acho que a primeira você já respondeu. Que eu pergunto qual foi o dia mais triste, eu acredito que tenha sido o dia que cortaram a sua energia elétrica, então já vamos passar por isso. Então vamos para as outras perguntas. A próxima pergunta é, qual foi o dia mais feliz desde que você está empreendendo? Qual foi o dia que você chegou em casa mais realizada, Thaís? Eu acho que quando eu abri a loja 2, assim, foi um dia muito especial para mim. Vários, né? Vários dias, assim. Eu tenho vários dias que foram especiais, mas o dia que eu inaugurei a loja 2, eu acho que olhar e ver o passo grande que a gente estava dando, né? Aquilo me marcou muito. Como também o dia que eu tive, né, a inauguração dos cereais também, tá ali proporcionando aquilo, a gente fez uma inauguração grande. Então, vários pontos. A padaria também, quando a gente inaugurou a padaria na loja 2. São vários dias felizes, assim. Por mais que tenha vários obstáculos, né, em empreender, eu falo que a maioria dos dias são dias felizes, né? Porque eu falo, vamos sofrer um dia de cada vez. O problema de hoje a gente resolve hoje. O de amanhã a gente decide amanhã. Então, eu tenho isso comigo, assim. Então, são dias felizes. Eu fico muito feliz e eu falo que trabalhar para mim, ir por Hortifruti, não é um peso, assim. Sinceramente mesmo. Eu gosto muito daquilo que eu faço. Então, eu vou feliz mesmo. Ficar ali dentro, para mim, faz todo sentido, né? Então, é minha essência. Acho que é o que eu vivo todo dia. Então, eu tenho mais dias felizes do que tristes, graças a Deus, né? Mas é isso. Bom, a gente tá caminhando pro final. Eu queria te agradecer muito mesmo pela sua presença eu que agradeço. aqui. E eu gostaria de perguntar o que tem, quais são os planos, o que vocês projetam? Tem loja nova por aí? Quer expandir a loja 1? O que vocês têm em mente para isso? Nós pretendemos, né, fazer algumas mudanças aí futuramente. A gente tem vindo com vários crescimentos, né, assim como a padaria, que tem alavancado muito lá dentro do Hortifruti, né? Nós temos segmentos de perecíveis, então além do Hortifruti tem a padaria, então a gente tem investido muito na padaria para que ela venha, né? E ela tem só crescido, então eu agradeço a Deus por esse ramo, né, que a gente está indo também, que é um pouco diferente do que eu tenho já vivido, mas a padaria tem crescido muito. O nosso delivery a gente pretende expandir mais ainda, né? Porque para Santo André mesmo. Para Santo André mesmo, a gente pretende expandir isso, porque muitas pessoas pedem, né? Clientes que mudam, pedem para nós. Nós pretendemos abrir mais lojas, né? E é só um spoilerzinho, mas não posso dar mais detalhes, mas nós pretendemos, sim, expandir mais, né? Tem clientes que pedem, olha, abre aqui no meu bairro, Thaís, porque aqui não tem. Então, a gente vê a necessidade de crescimento. E eu acho que a gente não pode ficar estagnado. Né? Empreender é isso, é você matar um leão por dia e buscar sempre melhorar. Então, a gente tem que ter esses planos, né, futuros de crescimento, de desenvolvimento. Né? Eu falo para os meus líderes, olha, eu tenho que treinar vocês para que vocês fiquem melhores que eu, né? Para que eu consiga ir crescendo aos poucos e vocês vindo com a gente. Então, eu pretendo, sim, crescer mais.
A gente conseguiu pegar... A gente fez uma parceria com a Rede Baratinho. Então, nós atendemos os mercadinhos deles. Nós atendemos já, acho que são 25... Baratinho Mix. Baratinho Mix, né? Mas a gente tem o restante da rede para poder atender. Então, a gente está se estruturando para isso. Então, nós vendemos as frutas. Feira limpa? Não, nós vendemos as frutas. Nós temos 7 itens que nós vendemos no Baratinho. Então, é tudo bandejinha. E fica nos cestinhos, né? Então, nós fazemos a reposição 2 vezes na semana. Então, foi um crescimento também para nós, porque se adaptar a tudo isso, ter essas mudanças, né? Então, a gente foi crescendo. E eu creio que esse é só o começo, né? Deus tem muito ainda para nos surpreender. Então... Amém. Sucesso para vocês. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de vir aqui, sentar aqui nessa mesa, contar um pouquinho da minha história. E é um privilégio, viu? Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz, muito honrada pelo convite. Obrigado por ter aceito. Eu sou cliente. Sim. Inclusive, mando um abraço pro Felipe. O Felipe já me salvou muito com o frango de domingo. Ele sempre dá um jeitinho de arrumar um frango para mim lá e tal. E eu conheço vocês por tabela, por ser cliente mesmo. Eles sempre foram muito gentis, muito legais. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Obrigada mesmo. Tá bom? E como é que o pessoal faz para entrar no grupo VIP? Fala aí. Pode entrar lá no Instagram. Então, nosso Instagram é @emfamiliahortifruti. Lá tem o linkzinho. Então, você entrar no grupo e aí você já vai estar participando. E aí, para passar no caixa, é só mostrar que é do grupo e já ganha os descontos. Tá bom. Então, brigadão, viu? Obrigada a você, viu? Obrigada, gente. Para você que assistiu até agora, muito obrigado pela sua companhia e vejo vocês no próximo episódio. Não deixe de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário aqui que ajuda muito a gente.